E aí, eu sou o Molly Botany com mais uma dica do método Overdrive. Hoje o assunto é super importante. Tenho certeza que vai mudar a sua estratégia de estudar inglês. Eu vou falar sobre duas razões de os métodos convencionais serem tão ineficazes. Vamos definir método convencional. Qualquer método que venha com inúmeros livros, os livros divididos em unidades e com o conteúdo todo já definido. Por que eu digo que eles são tão ineficazes? Porque eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que estudou com esse tipo de método e acabou o curso sem falar inglês. Já pensou em alguém? Eu já pensei num monte de gente. Tem alguma coisa errada, então, com esses métodos e a gente vai entender por que isso acontece. A primeira razão é a seguinte: os métodos convencionais são estruturalmente todos iguais. Eles não dão, nos primeiros meses de curso, uma base estrutural para o aluno entender como o inglês funciona, como montar uma frase, como construir um raciocínio. E quando o aluno não tem essa base, ele se desanima, ele perde o foco. Digamos que você trabalha numa empresa e precise trabalhar em inglês, precise ler, redigir e-mails. E depois de 5 meses, você ainda não consegue traduzir um e-mail ou escrever um e-mail simples em inglês. Isso acontece porque você não tem base estrutural. Mas tem um segredo, tem um jeito de resolver esse problema. São os tempos verbais. Por quê? Sem conjugar tempo verbal, a gente não se comunica de forma eficaz. Se você duvida, pause o vídeo e tente conversar com alguém apenas no presente e no passado. Você vai ver que não é possível. Portanto, a primeira coisa a fazer é ensinar os tempos verbais. É o professor ensinar e você, aluno, aprender os tempos verbais o mais rápido possível. Esse é o tempo que os métodos convencionais levam para ensinar todos os tempos verbais. É tão longo o tempo que eu vou ter até que sair da frente aqui para você ver. São 2 anos. Então, se eu te disse que sem conjugar tempo verbal a gente não se comunica de forma eficaz, você vai esperar 2 anos para aprender todos os tempos verbais? Então, esse é o primeiro problema. Veja esses exemplos. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Pronto. Veja essas frases. Pode ser que não haja reunião, ele teria sido demitido, tem que ser hoje, ela já havia ligado. Com quem você conversou? Faz 2 semanas. São frases que você diria no dia a dia, dentro de uma empresa, por exemplo, facilmente. Você não consegue fazer essas frases em inglês se você não tiver noção de tempo verbal. Sem conjugá-los, não há comunicação efetiva. A pessoa com quem você está conversando não vai te entender. Muita gente diz que você vai começar um curso de inglês já falando inglês. Vai começar do zero. Nunca fez aula de inglês, mas vai começar falando inglês. E aí, tenta fazer você, sem noção de tempo verbal, conversar em inglês. O que vai acontecer é que você vai travar porque você ainda não consegue montar uma frase. Por que não? Porque a gente não constrói nada sem ter uma base. Vamos pensar num prédio. Você primeiro constrói a base do prédio e constrói a estrutura metálica para depois começar a construir paredes, encanamento e por aí vai. Querer começar em inglês, um curso de inglês, falando inglês sem conhecer tempos verbais, sem até vocabulário, é querer começar a fazer um prédio pela fase do acabamento. É impossível. Então, quando você força o aluno a aprender inglês numa situação dessa, você coloca o processo totalmente em risco. A maneira de você alavancar o inglês, de você fazer sentido do idioma, são os tempos verbais, conhecendo os tempos verbais, no prazo mais curto possível. Veja só como funciona e a importância que eles têm. Vamos rever aquelas frases. Pode ser que não haja reunião, ele teria sido demitido, tem que ser hoje, ela já havia ligado, com quem você conversou e faz 2 semanas. Veja as palavras em azul. Reunião, ele, hoje, ela já, com quem você, 2 semanas. É um vocabulário super simples, que depois de você estudar um mês de inglês, você não tem problema com ele. Tem uma palavra só aqui que é uma palavra mais específica, que é demitido. Mais vocabulário, uma pesquisa rápida no dicionário, uma pesquisa no dicionário online, resolve o problema. Veja o que sobrou em cinza.
pode ser que não haja, teria sido, tem que ser, havia ligado, conversou e faz. São os verbos que estão conjugados. Se você não souber essas conjugações, você não vai fazer nenhuma dessas frases. Pelo menos direito, que as pessoas vão entender o que você está falando. Se você souber, tá feito. Olha lá. There may not be a meeting. He would have been fired. It has to be today. She had already called. Who did you talk to? It has been 2 weeks. Então, esse é o segredo. Quando você consegue montar frases, quando você entende como o idioma funciona, tudo muda, o jogo muda completamente. Razão número 2. Quando o professor, a escola, proíbe o aluno de falar português e só explica a matéria para o aluno em inglês, isso para um aluno que ainda não fala nada, um aluno iniciante. As aulas depois, organicamente, gradualmente, tem que ser todas áreas em inglês. 100% do tempo, mas o aluno ainda assim pode virar para o professor e tirar sua dúvida como ele quiser. Se ele quiser falar em português, deixa ele falar em português. Depois você volta para o inglês. Porque se você bloquear o português para um aluno que ainda não fala inglês, então você só explica para o aluno a matéria em inglês e muitos, não é 100%, tem escolas e professores particulares que não fazem isso, mas é uma coisa muito comum. O professor explica apenas em inglês e diz para o aluno que ele não pode tirar dúvidas, fazer perguntas em português. Então, o aluno não pode dizer, professor, eu não entendi isso aí. Então, se eu proibir o aluno de tirar sua dúvida em português, disser para ele que ainda não fala inglês, que ele tem que perguntar em inglês, mas ele ainda não fala inglês, o que vai acontecer? Ele vai ficar calado. Porque ele não tem como tirar essa dúvida com um idioma que ele ainda não conhece. Foi por isso que ele foi fazer o curso de inglês. E com o tempo, o aluno não entendendo nada, não sabe o que está acontecendo, com o passar do tempo, corre o risco ainda de ficar traumatizado. Então, a comunicação entre professor e aluno, não importa qual curso você esteja fazendo, curso de inglês, curso de piano, curso de crochê, professor e aluno precisam se entender. Você não pode proibir que o aluno fale português em sala de aula, se é o único idioma que ele conhece. Mas vamos dar um passo adiante aqui. Se você trabalha numa empresa em que o inglês faz parte das atividades diárias, você sabe que é impossível bloquear o português. Você vai ler um e-mail, uma instrução operacional, vai entender um processo e vai discutir isso com seus colegas. Essa discussão vai ser em português. Você recebeu um documento em inglês. E muitas vezes você vai conversar, chegar a alguma conclusão e ter que mandar um e-mail de volta, fazer um relatório explicando, por exemplo, um processo em inglês. Se você ainda não é fluente, você primeiro vai entender como explicar isso que você tem que explicar em português, depois vai passar para o inglês. E também em sala de aula, se você ainda não sabe descrever um processo, por exemplo, e você precisa da ajuda do seu professor de inglês, e ele proibir que você fale português em sala de aula, como é que você vai explicar para ele o que você precisa? Como você vai explicar esse processo para ele te ajudar a redigir esse e-mail para você mandar para alguém da sua empresa, para um fornecedor, para um cliente? Então, bloquear o português em sala de aula não ajuda em coisa alguma, acredite em mim. A sua estratégia deve começar pelos tempos verbais. Senão você não monta frase, você não monta raciocínio. E se você entrou no curso ou foi até uma escola, contatou um professor particular e ele disse para você, aqui é zero português, fuja feito o diabo da cruz. Aceite o meu conselho, que eu tenho certeza que você vai ter resultados. Legal? A gente se vê no próximo vídeo.